E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou neste mês de junho, no último dia 18, o FOME-PID, com ano base 2024, um formulário eletrônico usado por empresas para declarar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação e ter acesso aos benefícios fiscais da chamada Lei do Bem, que está no Brasil em vigor desde 2005. Mas afinal, o que é a Lei do Bem? E como as empresas podem também participar do desenvolvimento de pesquisas no Brasil? Nosso convidado para falar sobre esse assunto é o Júlio César Pícaro, que é diretor técnico da Pieratiani Desenvolvimento de Empresas. Júlio César, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, é um prazer estar com todos os ouvintes aí para a gente falar desse importante mecanismo de desenvolvimento do país, que é a Lei do Bem. Como é que ela funciona e, desde que entrou em prática, como é que ajudou a Lei do Bem com o desenvolvimento de ciência e tecnologia no Brasil? Bom, vamos lá. A Lei do Bem é o instrumento mais democrático de incentivo às empresas no Brasil. Ela é transversal, permeia por todo o segmento, todos os segmentos da economia do Brasil. Ela foi promulgada em 2005, é uma evolução do antigo programa, o PDTA, que existia, que era o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e Agropecuário. Em 2005, passou a ser estruturado como a Lei do Bem, regulamentado em 2006, e ao longo desses 20 anos, ela vem com um número crescente de empresas. Quem pode participar dela são as empresas que estão no lucro real, tenham projetos de desenvolvimento de inovação tecnológica, tenham lucro fiscal, que assim pode deduzir. Os principais incentivos é uma redução do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Falando em 2023, o último ano que foi reportado, porque o que aconteceu no ano de 2024 vai ser reportado este ano agora até o dia 30 de setembro, que é a data limite para as empresas submeterem os seus formulários ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Em 2023, tivemos 3.678 empresas, né, que pleitearam seus incentivos, com uma renúncia fiscal aí de 9,8 bilhões, um investimento em P&D de 42 bilhões aproximadamente, e o Sul e o Sudeste são onde está concentrado os maiores investimentos. 88% de todo esse montante são empresas que estão estabelecidas na região Sul e Sudeste, principalmente na região Sudeste com 50%, 57%, na região Sul 31%. Foram 34.291 pesquisadores atuando em projetos de desenvolvimento e inovação tecnológica, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação avaliou pouco mais de 13.600 projetos que apresentavam conteúdo de desenvolvimento tecnológico. Certo? É muito significante, se considerarmos lá em 2005, que foram apenas 100 e poucas empresas que iniciaram o programa, hoje com 3.678, há uma progressão, é esperado que esse número, inclusive, aumente, por se tornar um instrumento muito democrático e muito importante. Afinal, sem tecnologia, o país não se desenvolve. Certo? E esse é um mecanismo que foi desenvolvido para que as empresas possam ter fôlego para investir em desenvolvimento e pesquisa e desenvolvimento. Nesse montante, aí, todo esse ano em 2023, considerando o número de pesquisadores, 2% tinham título de doutores, 5% do total dos pesquisadores eram mestres, 66% graduados, 14% pós-graduados, e pouco mais de 10% profissionais de nível técnico, além de apoio, pessoal de apoio técnico que ajudam no desenvolvimento dos projetos. Nós, da Pieratiani, no ano de 2023, trabalhamos aproximadamente 150 programas, 150 empresas, certo? Que gerou aproximadamente 1,5 bi de benefícios às empresas. E, além disso, outros mecanismos de fomento que existem no Brasil, financiamentos, por exemplo, FINEP e assim por diante, BNDES, nós conseguimos mais de 460
462 milhões de reais para as empresas desenvolverem seus projetos. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes conversa com Júlio César Pícaro, diretor técnico da Pieracciani Desenvolvimento de Empresas, falando sobre a Lei do Bem e o prazo agora estipulado também pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para a declaração de investimentos aqui no país. Bom dia. Esse ano, o novo formulário traz algumas melhorias que são significativas. Quais que são os passos hoje para declarar esses investimentos? É fácil fazer isso via internet? Sim, é fácil. Existe toda empresa que vai pleitear seus benefícios, necessariamente tem que fazer um cadastro dentro da plataforma do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde ela cadastra necessariamente o representante legal da empresa, tem que ser coloca seus dados, ele é notificado por e-mail para confirmar que a empresa estará participando do programa. A partir daí, ela tem acesso a uma página específica dela dentro do sítio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E lá no Form ela vai fazer todo o cadastro dos seus projetos, dispêndios e assim por diante, tá? O que traz o novo Form, que é bastante significativo e teve bastante aprimoramento? A principal questão que aconteceu nos anos anteriores, 2021, 2022 principalmente, era com relação a projetos de empresas de um mesmo grupo econômico, certo? Que eram projetos que eles compartilhavam, com custos compartilhados, que não havia espaço, campos específicos para explicar como que essas empresas compartilhavam seus custos para o desenvolvimento de seus projetos. Esse ano apareceu isso lá dentro do formulário, importante, e tem um manual explicativo que, quando teve o lançamento do novo Form, foi disponibilizado, ele está no site do Ministério, e um outro ponto bastante importante, empresas que já têm projetos aprovados em outros programas de benefício, por exemplo, Embrapi, FINEP, você lança lá dentro esses projetos, a marcação, aonde eles já foram lançados e aprovados, isso facilita o processo de análise no Ministério da Ciência e Tecnologia, certo? Facilitando a aprovação deles, demandando muito menos horas dos avaliadores para os projetos. Além disso, outras melhorias muito significativas apareceram. Primeiro, houve uma redução do número de caracteres. Você vai me dizer assim, puxa, mas diminuiu o espaço que eu tenho para lançar minhas informações sobre o programa? Sim, diminuiu, mas o que o Ministério deseja é que haja uma síntese bastante precisa do que são os projetos, do que é cada um daqueles projetos, certo? E há a oportunidade agora para cada campo subir arquivos explicativos, documentação comprobatórias, todos em PDF, como está apresentado lá no manual que o Ministério disponibilizou, e isso facilita muito a análise dos avaliadores. Além disso, é importante, e apareceu no novo Form, certo? Que seja indicado que os projetos individuais de cada empresa, em qual linha estratégica do governo, de desenvolvimento tecnológico do governo, ela está alinhada, certo? Por exemplo, com a Nova Indústria Brasil, além dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, isso também está lá dentro. Outro ponto importante é que o governo estimula que mais mulheres participem de P&D, que entrem nos programas e sejam pesquisadoras. Então, existem campos lá para mostrar a evolução do quadro de pesquisadores com o público feminino, certo? Além desse ponto, o nível de maturidade tecnológica, o TRL, certo? Como é chamado, também você precisa enquadrar como é o seu projeto. Foram bastante significativas essas mudanças e, principalmente, abre campos dentro do formulário para que as empresas consigam colocar documentos que evidenciem cada espaço de explicação do projeto.
a parte técnica, a parte de dispêndios, a parte dos recursos humanos, que é extremamente importante para que os avaliadores possam efetivamente ter uma ideia global de como o projeto foi desenvolvido e para chegar à sua aprovação. Júlio, para a gente finalizar, você citava os números do ano passado, né, das 3.878 empresas participantes, um crescimento de 25,7%, e os principais setores pelo levantamento do ano passado são fabricantes de software, do ramo da mecânica e do segmento de transporte eletroeletrônico, química e petroquímica. Perfeito. A gente sabe que quem investe está esperando um retorno, está esperando um lucro ou uma resposta que diminua talvez os custos, enfim, quem investe espera um retorno. Só que com ciência, tecnologia, com pesquisa, esse retorno nem sempre é imediato. É preciso respeitar o tempo da pesquisa, é preciso respeitar o tempo dos resultados práticos aparecerem. Como é que fica esse equilíbrio pelo histórico, né, desde 2005, da chamada Lei do Bem? Há uma paciência por parte da iniciativa privada para que as respostas a esse investimento venham no seu tempo, sem que haja uma antecipação pela urgência, pela necessidade de quem está colocando dinheiro? Bom, é uma boa pergunta e é bastante interessante. No passado, começamos uma pesquisa, já há bons anos atrás, uns 10 anos atrás, o quanto que o governo arrecadaria de impostos fazendo uma, entre aspas, renúncia fiscal, certo? Pela Lei do Bem, que na realidade você vai ver que não é uma renúncia, é um investimento. A cada R$1, certo? Que era de renúncia fiscal dada pelo governo, e num médio prazo, curto médio prazo, ele arrecadava R$4 no mínimo a mais. Então, é um investimento. As empresas têm isso na sua ciência, e elas sabem que se não investirem em tecnologia, elas vão estar fadadas a perder negócios, certo? Novos entrantes ou a própria concorrência que for mais ágil vai acabar dominando o mercado. Então, é imperativo que as empresas efetivamente se dediquem ao desenvolvimento tecnológico, à busca por novos conhecimentos, por domínio de tecnologias. É aí que está a grande chance do Brasil crescer e das empresas que estão instaladas no Brasil crescerem. É importante entender que tem um detalhe que o próprio pessoal do Ministério, em reuniões que tivemos com eles, falava o seguinte: a Receita Federal do Brasil pensa no hoje, no imediato. Renunciar é ruim. Porém, ciência e tecnologia pensa a médio e longo prazo. Renuncio hoje para ganhar amanhã. E é esse equilíbrio que a Receita Federal e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, certo, vão procurando entrar num acordo. Existem alguns projetos de melhoria que tramitam no Congresso Nacional, né, para melhorar a Lei do Bem, torná-la um pouco mais clara, mais abrangente, mas ainda esse é um outro assunto e esperamos que 2025 ou 2026 a gente tenha alguma novidade de melhoria desse arcabouço legal para incentivos à inovação tecnológica. Detalhe, um país que não investe em tecnologia é o país que não evolui. Não dá para ser apenas, certo, um país de fabricação ou ser convertedor. Precisa dominar tecnologias para avançar no mundo globalizado. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com Júlio César Pícaro, diretor técnico da Pieracciani Desenvolvimento de Empresas, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte. Júlio, um ótimo trabalho para você, para toda a equipe, e espaço sempre aberto para falarmos sobre um assunto tão relevante para a nossa economia como o desenvolvimento de pesquisa, ciência e tecnologia no Brasil. Nós da Pieracciani que agradecemos, muito obrigado pela oportunidade a todos os ouvintes e esperamos realmente que o Brasil cresça tecnologicamente, seja respeitado no mundo por esse lado importante da ciência. Muito obrigado e um bom dia a todos.